Sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e esse é o nosso canal para contribuir e levar informação para você que é tutor, médico veterinário e aluno de medicina veterinária. Então, a convidada de hoje ela é muito especial, estou muito feliz de recebê-la aqui. Então, professora Ana Cristina Tazaka, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer. Prazer é meu, Rodrigo, de estar aqui, né, com você. Você já havia feito convites antes, uma questão de agenda não deu, né? Mas estou muito contente, espero contribuir aí com o seu público. Legal. Professora, então para a gente começar, né? Todo mundo tem uma trajetória, né? Então conta pra gente o que te trouxe para a medicina veterinária, né? E também a questão da docência, né? Hoje dar aula é algo muito nobre e que muda a vida das pessoas, né? Sim. Inicialmente eu nunca pensei que eu ia trabalhar como docente, e eu imaginava que ia trabalhar com animais silvestres, e até fica aí como conselho, né, para os graduandos, né, façam estágio, porque quando eu fui fazer estágio em silvestres, que é o que eu imaginei que eu iria trabalhar, foi por isso que eu entrei na medicina veterinária, eu achei que não era. E esse estágio eu achei muito importante para mim, porque eu gostei do lugar, mas eu não me imaginava trabalhando lá. E depois disso eu acabei descobrindo que eu gostava de plantas, dentro de um curso de medicina veterinária. E eu achei que, então, eu fiquei meio deprimida, eu falei, acho que não vai ter então lugar para mim na medicina veterinária. E surpreendentemente acabou me abrindo uma outra porta, que foi para trabalhar com plantas medicinais e tóxicas, né? Então eu entrei na toxicologia como iniciação científica. Fiquei junto com o pessoal da patologia e da farmaco e da toxicologia e acabei entrando na pós-graduação, né, também com plantas tóxicas para pecuária, e posteriormente acabei prestando um concurso para professor substituto na Federal do Paraná. E fui muito bem aceita lá, embora eu nunca tenha imaginado ser docente, eu fui muito bem recebida e foi muito tranquilo, porque eu falava de alguma coisa que eu entendia e gostava, que era toxicologia, né? E também pela liberdade que eles me deram. Realmente foi uma experiência muito boa. E nessa sequência, em 89 eu me formei, em 94, 95 eu estava então lá na Federal. Quando eu voltei, através de colegas de pós-graduação, eu comecei a lecionar nas escolas particulares de São Paulo e aqui também, né, São José dos Campos, onde eu continuo até hoje com muito prazer, e foi muito importante para mim essa caminhada. Legal. E estudei o seu Lattes, né, antes de te entrevistar, e eu vi, cara, tem muita coisa bacana lá. Então, você também é formada em Direito, né? E médica veterinária, doutora. E conta um pouquinho dessas paixões ali, né? Da medicina veterinária, Direito. Como que o Direito ele contribui para você hoje com a medicina veterinária? Bom, então, para quem não sabe, né, normalmente quem leciona, né, os professores e funcionários têm direito a cursar, né, dentro da própria instituição, algum curso que deseje, né? E eu fiquei pensando, né, a respeito disso por muito tempo, e depois de muito tempo da aula, eu vi os alunos se formando muito rápido, né? Muitos alunos, e eu pensei em fazer o curso de Direito, coisa que eu nunca teria pensado na adolescência, nunca me passou pela cabeça. Mas eu tinha certeza que eu não entendia nada de lei. Então, eu achei muito importante, porque eu estava numa atividade paralela de diretora de uma associação, e eu não entendia de lei. Então, nós passamos por uma situação que precisava de advogado. E eu falei, não, vou fazer curso de Direito, mas para resolver coisas minhas, para entendimento meu, não para trabalhar nem nada, né? E com isso eu acabei entrando no curso de Direito, e quando eu tive a disciplina de Medicina Legal, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, isso aqui eu entendo, porque eu já era toxicologista, farmacologista, né? Eu vinha de um departamento de patologia, e achei muito interessante. Então, só que eles tinham me dispensado dessa disciplina porque, como
eu já tinha dado uma aula a respeito disso numa outra faculdade, eles falaram que eu estava dispensada. Então, eu optei por assistir como optativa, não, né? Eu pedi permissão para poder assistir às aulas, né? E foi muito bacana, aprendi muito. E nisso, a universidade onde nós nos conhecemos me convidou. Falou, olha, semestre que vem vai começar a disciplina de medicina veterinária legal, você não quer assumir? E aí, assim foi. E lá por 2014, mais ou menos, quando, por conta de ter assumido essa disciplina, me chamaram lá para participar da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional. Então, foi dessa forma, uma coisa leva a outra. Então, sim, eu acho que a nossa vida profissional, ela é uma teia. Inclusive, é muito importante que a gente tenha aí uma boa relação com todo mundo, né? Nunca me esqueço de um colega professor que falava, quando nós estamos subindo, a gente tem que ser grato a todos, né? Todas as pessoas que nos ajudaram, claro, né? E ajudar também, porque quando nós estamos caindo, a gente encontra todo mundo de volta. Mas, felizmente, eu tive muita ajuda, né? Então, eu acho que é isso que é muito importante. E a gente vai conhecendo gente diferente e a nossa cabeça vai mudando, né? O ambiente muda, né? E aí até falar, né, da importância dos estágios, de ir em congresso, de ouvir assuntos diferentes. Falar, nossa, nunca tinha pensado. Nunca pensei que existia essa área na medicina veterinária, nunca, né? E inclusive até acho, né, que quanto mais a gente vê hoje em dia, mais eu acho difícil alguém não se encontrar dentro da veterinária. Muito amplo, né? É muito Quando a gente compara com outras áreas, né? A medicina veterinária, ela tem um leque, né? Como a gente fala, né? 360, você consegue ir para diversos setores. É muito rápido, né? Você consegue pivotar muito rápido. Então, é uma graduação que ela te dá esse know-how ali. Imagino você, né, no podcast, convidando a todos e pela experiência que você já tem, você já tem essa noção, né? E até surpreendente, né? Como que as pessoas chegaram nessa ramificação, né? Como? Onde que ela encontrou isso? Eu me lembro de ter ido dar uma palestra numa feira agropecuária, e o rapaz que me antecedeu, o médico veterinário, trabalhava para uma seguradora. E eu falei, mas você trabalha numa seguradora? Então eu atribuo valores para animais segurados, né? Então são animais de alto valor zootécnico. Então, veja, né? A gente pode trabalhar em banco, a gente pode trabalhar em seguradora, a gente pode trabalhar fazendo isso, valoração, né? Também a parte contábil é importante, muito de processo pericial entra a atribuição de valores, né? Então, sim, você vê, é uma coisa que normalmente a gente não pensa, né? Quando está na graduação é muito, muito amplo e conhecendo outros profissionais você vê, nossa, realmente aquilo ali vai me direcionar, ou ter esse contato, como você falou anteriormente, vai abrindo a cabeça e ramificando, né? E dentro do Conselho Regional, hoje você faz parte do comitê ali de medicina legal, conta pra gente um pouco dessa área, né? Como é que funciona? Qual o papel do CRMV? Como que a gente pode direcionar as pessoas que estão nos ouvindo? Sim. Bom, primeiro, né, qualquer médico veterinário eventualmente pode ser chamado, né, para contribuir dentro das comissões, né? São papéis voluntários, você é convidado, se quiser, né, e puder participar, participa. Normalmente, então, já tem núcleos formados ou pode-se gerar uma nova comissão de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do próprio conselho. Só para explicar para todos, né, já que o seu podcast chega, né, a vários públicos, mas a profissão do médico veterinário, assim como qualquer profissão, ela é uma demanda do governo federal. Então, as profissões existem porque o governo quer que aquela profissão exista e se cria uma lei federal, né? Então, nós temos a Lei 5517, de 68, que fala da profissão do médico veterinário, e cria, ao mesmo tempo, Conselho Federal e Conselho Regional. Então, o Conselho Federal está em Brasília, conselhos regionais em todos os estados. Então, esses
núcleos são autarquias, braços do governo, que trabalha para o governo, para esclarecer o governo em caso de problemas na veterinária. Então, houve um problema aí de uma doença exótica, ou houve, né, um problema com animais de criação. E aí ele pergunta para o Estado lá, Estado do Maranhão, o que foi que aconteceu? Aí o Conselho vai procurar quem é que entende, né? Então, ele cria as comissões, essa comissão que é mais especializada no assunto, auxilia. Né? A função, então, né, dos conselhos, isso está na própria lei, né, é fiscalizar, sim, mas, acima de tudo, orientar, né, mas se não houver lá um retorno adequado daquele profissional, punição também. Né? Mas as comissões, e aqui, né, eu na Comissão de Medicina Veterinária Legal, junto com os meus colegas, né? Então, nós auxiliamos nas demandas. Então, normalmente, algumas coisas chegam para a gente como grupo, outras chegam para a presidência. Né? Então, nós temos um presidente, atualmente, a doutora Thalia Micen Tremori, né? E que entrou depois, né, da doutora Mara Massad, que foi quem inicialmente propôs a existência dessa comissão para o Dr. Francisco, né, Cavalcante. Então, ela, por iniciativa própria, procurou o Dr. Francisco para falar da importância, né, da gente ter uma comissão aqui em São Paulo, e ele aceitou. Então, nós criamos a primeira comissão de medicina veterinária legal do Brasil. Né? Muito legal. E depois, em 2017, né, isso foi em 2014, em 2017, eu e a doutora Noemi Souza Rocha, que é professora de patologia da Unesp de Botucatu, fomos para Fortaleza para falar a respeito da importância dessa comissão para São Paulo. Então, seria uma comissão emergente. E nisso o pessoal se interessou, dos outros estados se interessaram e começaram a criar suas próprias comissões nos outros estados. Hoje em dia isso é muito grande, já é bem divulgado, muitos veterinários atuantes já, em duas áreas específicas, né? Tanto para a perícia criminal quanto para a perícia cível, ajudando os juízes a decidir demandas, né? Isso é importante da gente comentar, né? Para o pessoal entender que são duas áreas diferentes, muito. Né? E como que elas funcionam? Para a perícia criminal é concurso público, porque o médico veterinário ele pode virar polícia, né? Policial, e a partir de um concurso ele entra, né, faz um treinamento na academia de polícia e, a partir daí, ele vai fazer atendimento de locais de crime contra a vida humana, a princípio. Né? E até recentemente, né, o papel desses policiais era investigar a cena de crime, né, humanos. Se houvesse um animal, isso não era investigado, porque por questões legais, né, normativas, não havia espaço e possibilidade de fazer análise de vísceras de animais, ou, daquele caso, até por questão de tipo de penalidade. Né? Então, eles eram considerados contravenções e, a partir de 2020, isso mudou, porque atualmente a legislação de lei de crimes ambientais, nessa lei foi adicionada uma lei 14.064, que fala do aumento da pena, né? A lei sanção. Então, crimes contra cães e gatos agora, ele é pena de reclusão de 2 a 5 anos. Com multa, com retirada da guarda de animais, e isso fez com que a polícia tivesse que fazer essa investigação, porque é papel da polícia investigar crime, não com, né? Então, sendo crime, é obrigatório fazer análise. E isso aumentou a importância do médico veterinário, né, dentro da área, porque a nossa comissão, num determinado momento, se aproximou do Instituto de Criminalística para falar, veja, a lei mudou, agora aumentou, né? Existe uma demanda. Existe uma demanda. E o doutor Maurício Lazzarini, que à época era o diretor do Instituto de Criminalística, nos ouviu e criou, né, uma comissão de medicina forense
do Instituto de Criminalística, no qual o professor Bruno, que Sim. foi professor, né, seu professor. A gente está aguardando ele aqui também. Junto com outros médicos veterinários do estado de São Paulo, inclusive daqui de São José, participam nessa comissão, ajudando o Instituto de Criminalística em casos de crimes contra animais. Né? Não somente cães e gatos, mas, obviamente, mesmo que ocorra aí com grandes animais, enfim, eles são chamados para analisar, tá? Coletar evidências, enfim. Teve um caso recente aqui em São José dos Campos, do caso Fox. Sim. Né? De um Spitz alemão, né? que outro tutor colocou o próprio animal para atacar esse animal e atacar o Fox, né? E teve uma comoção nacional, né? Então é importante que existam esses braços ali para conseguir dar vazão, né? E conseguir voz, né? E punir, né? Claro. Quem comete. Esses casos, eles vão, né, para uma denúncia, né? Chega lá para um delegado, há uma avaliação e a partir daquilo que o delegado fala, vai para um promotor, né, para o Ministério Público. E então o promotor também é influente em dizer se ele acha que esse caso é um caso que tem que é um crime ou não, né? Isso vai definir se esse caso vai para um processo criminal ou não. Né? Então é muito importante essas etapas e nós mesmo do Conselho, né, também criamos situações em que a gente possa dar palestras tanto para a Polícia Ambiental, para entender o que é considerado maus tratos. Então existem resoluções do Conselho Federal que determina o que são considerados maus tratos. Inclusive já veio aí de policiais, né, do Instituto de Criminalística, que isso auxiliou muito. Então, antes eles não conseguiam dizer se o que eles estavam vendo era considerado crime ou não. Então, a partir do momento que isso está definido por norma, então ele consegue ver, ticando tá embasado, né? Isso aqui está acontecendo, isso. Então, por conta disso, isso é considerado... Né? Consideramos que isso é maus tratos ou não. E a gente entra naquele fator das 5 leis do bem-estar animal, né? Isso. Então, nós temos aí uma série de normas, né, nacionais e internacionais que vão regular. E isso é muito importante, porque o médico veterinário também ele está vinculado à saúde única. Então, a saúde única, dizendo, né, a saúde animal, humana e ambiental, nesse tripé, nós também somos responsáveis pela saúde de todos, né? Por doenças que podem ser... zoonoses, sim, por exemplo, zoonoses, né? E tudo mais, né? Mas, na questão de maus tratos, eventualmente a gente pode encontrar um animal que está sendo abusado, maltratado, e por trás disso tem uma família maltratada. E aí a gente entra numa outra coisa que chama teoria, né? Do link. E na teoria do link a gente fala que uma pessoa agressora ela pode agredir animais que chegam para o médico veterinário, mas eventualmente ele agride a família e a família pode estar levando esse animal para a clínica veterinária e o veterinário pode desconfiar através desses maus tratos no animal sobre aquele fato. Né? Então, nós temos um papel importante também, né? Determinada por lei, né? A respeito também do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, né? Também, que agora é EMULT, né? Mudou o nome, né? Mas, então, as prefeituras também podem e devem ter médicos veterinários inseridos no EMULT, porque a gente tem esse papel muito importante, às vezes chegando num atendimento animal e a pessoa tem condições de falar. Né? Ou demonstrar, né, essa fragilidade ou esse momento, né? Então, junto com uma equipe multidisciplinar, ela pode então ter atendimento. Legal. E é bacana a gente ter esses órgãos também dando o suporte, né, com a legislação, explicando, trazendo as palestras também, que são Sim. importantes, né, junto com os órgãos municipais, né, estaduais, para a gente sempre levar essa informação e conseguir prevenir, né?
Até queria aqui inserir um outro assunto, né? Que também eu sou mediadora de conflitos. É verdade, eu lembro disso das aulas. Pela Escola Superior do Ministério Público, e voltei a atuar como mediadora, dizendo que é muito importante que a gente também tenha a sensibilidade de entender que algumas coisas talvez devam haver educação. Então, antes de você punir, que você veja qual é a situação da pessoa. De instrução, né? Instruí-la, né? Mas, em caso de conflitos, de brigas que podem levar a um querer se vingar do outro ou criar uma situação ruim, que isso possa ser usado, por exemplo, o Sejusc, que é do Tribunal de Justiça, e que nós temos aqui em São José, porque nós temos no Brasil inteiro, que são centros judiciários que vão fazer essa mediação por meio de mediadores formados, treinados, e que trazem as pessoas em conflito para discutir sobre aquela situação, para chegarem num acordo em comum, que depois vai ser homologado por um juiz, por um promotor, e que auxiliam, então, a dissolver aquele problema ou para entender. Né? Então, e também o custo para a justiça, né? Também. Desse processo não ir para... Não, poderá, né? Pode ter, às vezes, um processo... A gente não interfere no processo. O processo está correndo, mas, às vezes, o que a gente deseja? Paz, né? Sim. Então, institui a paz. A gente, nessa questão de maus tratos, de uma pessoa querer ferir a outra, pode haver que a pessoa queira machucar o seu animal. Entende? Para te atingir, eu faço alguma coisa. Então, mas a pessoa tem que entender por que você está fazendo isso. Você realmente deseja isso ou você aprendeu isso com alguém? Isso é muito problemático. Quando a gente fala da violência doméstica, né? Então, às vezes, aquela pessoa que a gente vê como uma agressora, ela foi agredida lá atrás. Né? Então... e às vezes falta esse entendimento, falta essa compreensão, e às vezes ela ouvindo aquilo que ela mesma está falando, né, por meio de um terceiro mediador, treinado, né, para trazer a reflexão, né, trazer a reflexão, isso possa melhorar. Agora, claro, existem casos que não cabe mediação, nem conciliação, e que é crime de fato, então isso tem que ser muito apurado. Né? Então, a pessoa, quando é acusada de alguma coisa, ela vira uma suspeita. Né? Quem vai dizer no final que é crime ou não é o juiz. E isso passa ainda por um promotor e tal. Então, eu acho que esse papel que a gente faz, por exemplo, no conselho, né, de trazer esses assuntos, eu como professora na faculdade, né? Então a gente conversa a respeito disso com os alunos. Mas na sala de aula é um lugar pequeno. O seu podcast é uma coisa aberta, né? Quando vai num congresso. Então, nós temos que aumentar essa consciência, né? Por que a gente tem que mudar a nossa forma de lidar com as coisas? Né? Então, dói no outro, né? Da mesma forma que doeria em você. Então, a gente tem que pensar, né? Por que a gente leva para o lado ruim, né? Quando a gente pode fazer de maneira adequada, mesmo pensando aqui em criação animal, né? O animal está destinado a produzir carne, leite, então ele tem que viver bem. Enquanto ele estiver sendo criado, ele não precisa ser maltratado. Exato. E ele não vai te entregar nada de benefício se você não entregar o que você tem de melhor para ele. Ele tem que viver bem. Um dia ele vai ser morto. Então, naquele dia, né, obviamente, é angustiante, mas ele não tem que ser maltratado. Exato. Né? Então, nós temos que criar essa consciência. O jeito de cuidar das coisas, dos animais. Né? Então, acho que esse é o nosso papel como médico veterinário. Sim. E a gente, aproveitando esse link da cadeia produtiva, né, do bem-estar animal, de todos os cuidados, de fornecer alimentação de qualidade, o animal está livre de fome, livre de sede, para que ele consiga expressar também os comportamentos, né, naturais dele. Isso é muito importante porque ele vai te devolver isso, né, do ponto de vista econômico, né? O médico veterinário também tem um papel muito importante em produzir alimentos, né? A maioria das pessoas não tem noção, mas nós estamos, né? É impossível, né? A gente
alimentar a todos se a gente não fazer de maneira, né, adequada em quantidade, né? Então, essas soluções nós temos que dar. E mesmo pode acontecer uma quebra de safra. Sim. E, obviamente, o animal não vai conseguir consumir alimentos, então não posso deixar ele morrer. Então, qual é a solução? Então, sempre que nós temos um médico veterinário responsável técnico, ele vai orientar, né? Inclusive, eu não tenho dinheiro para comer, então vou deixar o animal morrer sem comida? Não, existem outras soluções. Então, vende esse animal, né? Deixa com alguém. Então, quais são as soluções para que esse animal não sofra? Então, não justifica, né, meramente deixar morrer por morrer, né? Então, a minha orientação para médicos veterinários, né, é que sempre que tenham dúvidas a respeito do procedimento, ou por norma, ou por bom senso, né, liguem para o Conselho Regional, e o Conselho Regional ele auxilia. Mas eles vão me punir se eu ligar. Muito pelo contrário, eles vão orientar, né? Então, quando eles orientam e você segue, ou tem uma certa dificuldade, eles te orientam de novo. Então, a gente tem que pensar no conselho como um órgão orientador. Não esconder para depois ser punido por isso, né? Então, um produtor também que esteja bem assessorado por um médico veterinário, ele só tem a lucrar. Né? Porque ele vai poder produzir da maneira melhor. Correta, né? Exato, tudo, né? Desde um pequeno animal, um grande animal. Exato. Né? Todos nós, mesmo quando nós temos animais domésticos, então muitas vezes aquilo que a gente pode até considerar maus tratos, né? Não foi de má fé. Às vezes não tinha informação, né? Sim, mas a gente tem que trazer uma outra consciência. Essa pessoa tem condições de manter aquele animal naquelas condições? Então, eu sempre pergunto, quem está adquirindo o animal tem condições de se manter com ele? O espaço é adequado? Ou decisão, né? Todo mundo sai de casa e o animal fica sozinho? Então, se o animal ficar sozinho, ele vai ficar deprimido, ou ele vai fazer bagunça, e isso vai criar um problema? Então, nem todo mundo tem condições de ter esse animal. Isso que as pessoas às vezes ficam chateadas de ouvir. Exato. Mas eu amo ele. Eu amo, mas e também outro ponto que a gente tem que abordar, que eu acho muito interessante, é o planejamento financeiro. Sabe? Você decidiu, né, ter um animal ou comprar um animal, mas no caso de cães e gatos, né, que seriam os domésticos ali, que a gente tem mais acesso, né? Você comprou esse animal, você tem tempo de qualidade com esse animal? Você consegue passear, você consegue dar uma ração de qualidade, vacinação, vermifugação, eventualmente uma cirurgia, né? Toda a questão preventiva. Será que você está preparado para ter um animal? Então, isso é uma pergunta para vocês que estão assistindo. Você tem condições de manter esse animal? Então, isso é um fator que eu vejo que ele também é muito relevante. Acho importantíssimo isso que você está falando, e queria também aproveitar, né, para falar a respeito da doação de animais para pessoas que não estão preparadas. Sobretudo porque antigamente era prática comum dar peixinhos, dar pintinhos. Sim. Ou na Páscoa mesmo, o coelho, né? Para pessoas que não têm condições ou não querem, né? Então, essa prática é considerada maus tratos. Você vai esperar o animal morrer porque não vai saber nem como cuidar. Então, não se doa animais, né? Você tem que adquirir, né? Planejar. A pessoa tem que desejar, né? Às vezes, o animal vai ter uma vida maior do que o seu próprio dono. Como que fica isso, né? Então, nós temos que fazer isso com consciência. Então, eu acho que é importante a gente então conversar, divulgar essas ideias, né? Planejamento em tudo. Claro que às vezes a gente planeja, dá tudo certo. Sim. Se tudo se mantiver como está hoje, está Exatamente. ótimo. Mas as coisas mudam. Exato. Né? E a gente tem que pensar o seguinte, né? Você pegou um animalzinho, hoje o cachorro, o gato, 15 anos, né? Dependendo do porte, da raça. Então, não é uma decisão que você tomou e que daqui a pouco ela não existe mais. Exato, né? exato. Você vai passar uma história com esse animal, né? Vai ter... Precisa ter momentos, né? Exato. Com esse animal. Então, também serve de reflexão aqui para quem pretende ter um animal.
que tenha toda essa infraestrutura ali para arcar com. Por isso que hoje em dia é até comum, né? Você vai adquirir um animal e a pessoa que está doando, ela te faz milhares de perguntas, falando, nossa, mas é um interrogatório, né? Mas às vezes isso traz a reflexão e a pessoa fala, puxa, pensando bem, acho que não é isso que eu quero. Então é importante também. Sim. Né? Então... E próprio, a gente aproveitando essa questão dos animais domésticos, né? A gente pode falar da castração, né? Você dentro do CRMV também tem manuais, né, para mutirões de castração das prefeituras que queiram fazer também. Tem tudo regulamentado, né? Tem tudo regulamentado. Recentemente o Conselho Federal também, né, falou a respeito de procedimentos para situações de desastre. Sim. A gente está acompanhando, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estive lá. Enfim. Você esteve lá? Estive lá. A gente conseguiu parabéns. dar um apoio em Matias Velho, em Canoas, né? Nós não conseguimos em outras cidades, né? Eu, o Dr. José Castilho, aqui de São José também, que é anestesista, nós fizemos o possível ali para dar um suporte, uma situação bem complexa. Atualmente, né, esses animais eles estão agora passando por doenças. Sim. E por uma diminuição, inclusive, de voluntários, né? A gente entende que é muito importante que continue havendo essa mobilização, né? Porque muitos animais estão doentes e já estavam. Sim. E muitos possivelmente não tinham donos. E os que tinham podem ter perdido seus donos ou não ser encontrados, né? Mas essa situação prática, né, do que fazer com esses animais. Então, hoje em dia, nós temos também grupos e comissões ligados à atuação no resgate. Então, como você estava lá, você deve ter sabido de grupos, né, como o GRADE, por exemplo, que foram treinados para situações de desastres e aprenderam muito, por exemplo, em Brumadinho. Então, são situações diferentes, uma chuva, outro, né, rejeito de minerais, mas que a gente precisa ter uma organização, né, para chegar e fazer, porque é caótico, né? É caótico e, assim, o que vale a gente ressaltar também, acho que para você ser voluntário nesses momentos, né, de catástrofe, né, de desastres, envolvendo muitos animais, eu acredito que a sua saúde mental também tem que estar em dia. Porque você vai ver coisas que não estão sob o controle, né? E tomar a melhor decisão, qual paciente que eu vou atender, o que eu posso fazer por esse animal nessa situação. Nós recebemos muitos insumos do Brasil inteiro. Então, a grande dificuldade que nós encontramos lá era a mão de obra. Então, nós não tínhamos muita organização ali de quantas pessoas chegariam, como que funcionaria a logística, a dinâmica desses grupos, né? Mas a gente ofereceu o possível ali. Nós ficamos uma semana em Canoas, mas bem complexo, bem caótico, porque em média 4.000 cães. Eu não vi as outras áreas, né, com gatos, animais de grande porte, mas em média 4.000 o que animais. se está tentando pretender é que os conselhos regionais eles assumam esse protagonismo, né, de centralizar e delegar, né? E na verdade o que está acontecendo é que cada estado está criando o seu grupo, que em situações dessa forma chega todo mundo junto, quem pode, até de maneira escalonada. A gente tem recebido informes até, né, do Paraná também, né, de na semana tal quem pode, na outra semana, porque eles sabem que isso vai ser demorado, né? Então é importante. Então não acabou só porque a notícia não está na televisão, não é porque o problema acabou. Eu vi vídeos mostrando a situação dos cavalos resgatados, perderam a pele, né, do peito para baixo, pela exposição, infecção. Então muita laceração também. Muito. Imagina, né, ser arrastado por água, sendo ferido, né, por objetos. Então uma série de coisas, assim como as pessoas também, né? Então é importante. Acho que esse também é um papel do conselho, mas de cada médico veterinário que pode dar uma opinião. Exato. Na época também se estava falando da castração, mas tem uma situação de, né,
como lidar com isso? Claro, separar macho e fêmea, em primeiro lugar, né? Mas é questão de doença, né? Nós vimos muitos pacientes com sinomose, com parvovirose. Atualmente, então, sinomose eu acho que é muito complexo porque é uma doença infecciosa ali, que a gente tem uma disseminação muito rápida, né? O vírus ali, difícil de combater e como separar se a gente nem tinha estrutura, né, adequada, né? Então, foi bem complexo, assim, mas uma experiência que a gente leva para a vida. Para as próximas situações, né? Exato. Saber abordar. Então, cada um que foi, que viu, sentiu a dificuldade, pode contribuir de maneira ativa, né? Pensando, tanto na teoria quanto na prática. Existem pessoas que estão se aperfeiçoando também como bombeiro civil. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda, porque ali, no caso, né, tinha que entrar na água, tinha que pegar os animais. Bem complexo. Tinha que saber para onde levar. Não tinha, às vezes, não tinha luz, né? Enfim. Foi bem complexo, mas assim, eu acredito que agora é a gente não deixar esse assunto esmorecer, né? Porque vai precisar de ajuda, talvez, nos próximos 2, 3, 4 anos, para a gente conseguir, né? Ou doar alguns animais. Nós trouxemos alguns animais para cá também. O que deu para a gente fazer ali de ajuda mesmo, porque nós conseguimos trazer 15 animais para cá. E quem puder, né, ajudar, às vezes a pessoa não vai conseguir ir presencialmente. Mas ela consegue fazer de uma outra forma, ela né? Inclusive você falando aqui, né? Estou imaginando já, né? Precisaria fazer lá uma live ou um reporte desse, quem são os animais, a foto e tal, essa divulgação, né? Então, isso seria uma maneira indireta de ajudar muito, né? Esses animais que tiveram a sorte de poder ser retirados. Exato. E a gente notou também que, assim, como que esses tutores vão pegar esses animais de volta se nem eles têm a casa para morar? Né? Então, também chega no outro ponto. Né? Pode ser um tutor temporário ou permanente, Exato. né? Exatamente. E aí, pensando nisso, né, essa também é uma questão que eu conversei bastante com o professor Bruno, né, a respeito da questão da identificação. Esses animais eles têm que ser totalmente identificados, microchipados, e tem que isso ficar disponível para a população que eventualmente estão momentaneamente sem casa, mas que desejam ter esse animal de volta. Que façam essa integração de dados ali, né? Exato, até porque a pessoa que também estiver recebendo tem que entender que, havendo, né, a comprovação de que esse animal é de outro, ela tem que devolver. Exatamente. Né? E tem a questão da logística, porque não é perto, mas muitas pessoas estão se dispondo a fazer muita coisa. Nós nos deslocamos de ônibus, né? De São José dos Campos de São Paulo a Canoas, nós fizemos em 24 horas. Nossa. Então é bem cansativo, mas foi muito gratificante a gente poder ajudar esse povo. Eu acho que é o Brasil, né? E nós não podemos separar. Nós estamos aqui juntos e o que a gente pode fazer pela causa. Dessas experiências todas, né, estão sendo criadas manuais, né? Então, manual de desastre, manual de perícia, manual... Né? Então, o pessoal de Minas Gerais também, o professor Aldair fez um trabalho muito interessante em Brumadinho, né? Então, eram mesmo animais silvestres até, né? Então, ele catalogando, colocando, né? Quem foram os animais que morreram, porque também tem essa, né? Sim. Então, não são só os animais que estão vivos, também os animais que morreram, para que as pessoas tenham ciência, olha, esse era meu, mas eu sei o que aconteceu, né? Ele não está perdido. Exato. Né? Então, essa identificação que está sendo feita até hoje com os seres humanos, né? Ela tem que ser aplicada para a medicina veterinária. Né? Então, por exemplo, é possível fazer até exumação, né? Da mesma forma que é feito com a medicina humana, né? Sim, interessante, prof. A gente está chegando na parte final do nosso podcast. Eu gostaria de te agradecer imensamente, assim, por ter contribuído muito, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão em casa, estão fazendo outras atividades. Hoje a gente consegue fazer outras coisas ouvindo, aprendendo, né? Então, muito obrigado e que a gente converse várias vezes. Tá. Eu que agradeço muito, Rodrigo. Eu desejo aí muito sucesso. Eu sei que você é um rapaz muito esforçado
e que tem uma ramificação aí com muita gente, conhece muita gente. E eu tenho certeza que eu vou ouvir falar muito nesse programa, né? E agradeço muito. Obrigado. Espero ter contribuído. Com certeza. Gente, então, se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até uma próxima.